tarde. Boa tarde a todos os professores mediadores presentes, né? A professora assistente Rosário. Boa tarde, Lucilene Lima. Boa tarde ao nosso diretor de imagem, Isnaba, né? Boa tarde, Nina Brito. Bem-vinda. Boa tarde a todos os alunos que vão chegar aí aos poucos, né? Devem estar almoçando, ou estão chegando da escola, estão chegando de casa, enfim, né? Temos aí vários minutinhos de tolerância, não tem problema, e depois acompanham as aulas no YouTube ou na plataforma do canal Educação. Beleza? Então, vamos iniciar a nossa aula da disciplina de Ética e Relações Interpessoais. E o tema da aula hoje é Gestão Corporativa Inclusiva, tá? Nós vamos iniciar, certo? Mostrando aqui o objetivo do conhecimento, que é o tema que será abordado, né? Gestão corporativa inclusiva. Objetivo de aprendizagem, abordar políticas empresariais para realizar uma gestão inclusiva e sensibilizar sobre a necessidade de um olhar diferenciado sobre essas políticas, além de implantações e projetos sociais inclusivos. E da teoria à prática, nós vamos fazer uma revisãozinha, né? Uma teoria e aplicações práticas, praticando um pouco, né? Vendo um pouquinho das questões referentes ao assunto. Lembrando que sempre quando a gente inicia a aula de ética, a gente traz as atividades que a gente viu na aula passada, né? Então, a gente recapitula o assunto passado em formas de questões, certo? Não vou demorar muito sobre essas questões, porque a gente já viu, né, pessoal? Bom, só recapitulando, fazendo uma pequena revisão, com base no que já estudamos, né? Nós vamos colocar verdadeiro e falso nesses itens, né? Se a afirmação for verdadeira, a gente bota o verdadeiro. Se for falso, a gente bota o falso, tá? Falando sobre governança corporativa, a gente viu só a revisãozinha, tá? Sobre governança corporativa para a gente entender a aula de hoje, o tema de hoje. A gente viu que é um conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam a empresa com o objetivo de garantir a ética, transparência e gestão. Isso é verdadeiro ou é falso, né? Princípios da governança corporativa: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. A instituição destacada na elaboração das políticas de governança corporativa no Brasil é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E os modelos teóricos da prática dessa governança, que são os modelos financeiro, político relevante, procuradoria e político, né? Então, a gente viu que esses itens aqui, a gente viu na semana passada, não é verdade? Então, verdadeiro ou falso? Vamos ver como é que fica, né? A sequência, todos os itens são verdadeiros, né? Ou seja, pessoal, a governança corporativa é um conjunto de processos onde esse conjunto é implantado na organização, tá? E que esse conjunto, esses processos trazem práticas e normas para regular uma organização, para regular uma empresa, para regular uma corporação, tá? E o objetivo é garantir sempre a ética, transparência e a gestão, né? Onde a governança tem seus princípios, né? Onde é elaborada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e temos modelos, né, teóricos de prática, tá? Bom, na segunda questão, a instituição destacada na elaboração de políticas. Quem prestar muito bem atenção na segunda questão, ela é respondida pela primeira, tá? Isso acontece muito quando vocês forem se deparar com avaliações e provas de concurso. Quem for fazer concurso e ver essa área, tiver esse assunto, prestem atenção nas questões. Então, a segunda questão é respondida pela primeira, onde a instituição destacada na elaboração, quem elabora as políticas de governança é quem? É o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tá? Bom, disponibilizar dados e informações constantemente aos stakeholders. É importante que essas informações estejam o quê? Disponíveis com fácil acesso, né? Júnior Teixeira, boa tarde, seja bem-vindo. Então, que informações, dados e informações disponíveis com fácil acesso, responde a um princípio. Então, qual princípio da governança corporativa foi descrito acima? Se eu vou prestar informação, dar uma informação, né, para todos, que essa informação seja de fácil acesso, para quem chegar, me perguntar, e também para o colaborador, isso quer dizer o quê?
que é o princípio da transparência, tá? A equidade é quando tem justiça e igualdade, ok? Todas as partes interessadas, independentemente do cargo que ocupam ou nível de participação na empresa, devem ser tratadas de forma justa, acabei de falar, né? De forma justa e igual. Né? E qual é o princípio que foi descrito? Vimos, né, que é a equidade. Bom, e fazendo uma pequena revisão do que a gente viu na aula passada, para a gente poder entender, né, como é aplicada também a gestão corporativa inclusiva, né, a governança corporativa vimos que é um conjunto sistêmico de processos, práticas, normas, né, que regulam a empresa, objetivando a garantia da ética, transparência e gestão. A origem do conceito de governança surgiu para superar conflito de agência. Lembram de conflito de agência? O que é? A gente viu que o conflito de agência surge quando um proprietário, ao contratar um administrador, né, há divergências entre os interesses. O interesse do administrador não condiz, não entra em acordo com o interesse da empresa, com o interesse do empresário, com o interesse do dono. E isso faz com que as atividades sejam colocadas a curto prazo, que o objetivo seja conseguido a curto prazo e não a longo prazo. Mas o que é que todo empresário quer para a sua propriedade, para a sua empresa, para a sua organização? Hein, pessoal? O que é que um dono quer? Desenvolver a longo prazo aquela atividade e não a curto prazo. Só que existe esse conflito entre o administrador contratado e o proprietário, né? E isso faz haver conflitos de agência, conflitos entre os colaboradores e o que é que acontece? Pode fechar as portas da empresa, né? A atividade pode ser encerrada, certo? Porque o interesse aí não passa a ser coletivo, o interesse passa a ser individual, no caso, o interesse do administrador. Ele faz valer o seu interesse, não o interesse da empresa. Princípios de governança, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. E o compliance, que significa estar em conformidade. Quando a empresa adota práticas para estar de acordo, estar em conformidade é estar de acordo com leis, normas, códigos internos e externos aos quais está submetida. Tá? Modelo teórico da prática de governança financeiro, público, relevante, procuradoria e político, né? Categorias de classificação da empresa para o desenvolvimento da política de governança, né, corporativa, natureza jurídica, estrutura de controle, caracterização do controlador, porte da empresa e os aspectos relevantes para estruturar uma gestão com sistema de governança, né, é a estrutura da empresa. Falei na aula passada que isso aqui não é a estrutura de todas as empresas, né? De setores de empresa, de ramos de empresa. A estrutura depende da atividade social, tá? Então, uma estrutura nós podemos ter, de acordo com a empresa, dependendo da empresa, o conselho de administração, onde esse conselho ele delibera ações, tá? O conselho consultivo, que ele não tem deliberação, ele não tem poder de direção, é só um poder consultivo, onde o colaborador pode pedir uma orientação, pode se informar neste conselho. Os comitês do conselho de administração, que fazem parte do próprio conselho. Políticas de gestão e controle interno. O conselho fiscal, que ele fiscaliza o conselho administrativo, né? Punindo, muitas vezes, certo? E a auditoria independente, que a auditoria ela vai dizer, né, o que é que a empresa precisa ou ver se a empresa está seguindo aquele, por exemplo, essa governança corporativa. Tá? Se está em conformidade mesmo às normas, às leis, ao código de conduta da empresa. Se a atividade está em conformidade. Tá? Bom,
E aí a gente entra no nosso assunto de hoje, gestão corporativa inclusiva. Quando a gente constitui uma empresa, nós sabemos que temos que colocar o quê? Uma organização tem que ter uma gestão. Uma organização tem que ter uma gestão de qualidade, tem que implantar programas de gestão, né? Tem para avisar o quê? Uma melhoria contínua. A organização, ela possui a sua norma, a empresa possui a sua própria norma de conduta, que é o Código de Ética Empresarial. Dentro desse Código de Ética Empresarial, nós sabemos, porque nós já estudamos em aulas passadas. Eliana de Souza Barros, boa tarde, seja bem-vinda. Cajazeiras, também boa tarde. Nós já estudamos em aulas passadas que a empresa elas tem que estar em conformidade quando ela implanta uma política, um processo, né, práticas de ética, ela tem que estar em conformidade com leis vigentes, com a própria norma, né, de conduta da empresa, certo? Tem que estar em conformidade também com o colaborador, tá? E também tem que visar isso aqui, a questão da inclusão social. Não é verdade? Nós sabemos que muitas empresas elas não têm no seu quadro de funcionário, por exemplo, pessoas com algum tipo de deficiência. Nós sabemos. Nós sabemos também que em outras aulas eu já comentei sobre isso, que é destinado 20%. Né? 20% do quadro de funcionários pode ser destinado para pessoas com deficiência, ou deficiência motora, né? Ou deficiência auditiva, ou deficiência visual. Né? Antônia Geisilene, boa tarde. Então, olha só, nós vamos ver a importância do desenvolvimento de políticas para a inclusão social. Quando a gente fala de importância do desenvolvimento de política, né? Política tem. As leis existem. Uma política, né, corporativa dentro da organização existe. Mas a gente tem que ver a importância do desenvolvimento dessa política. Né? Como é que essa política é desempenhada? Como é que essa política é desenvolvida e aplicada dentro da organização? Então, a política de inclusão é algo muito relevante nas políticas sociais dos governos e das instituições. Thorpe, em 2014, afirmou que há 2 motivos fundamentais para falar especificadamente de desigualdade. E os motivos são justiça e eficiência, tá? Bom, em relação ao primeiro motivo, que é a justiça, a autora afirma que não é possível pensar em inclusão. Olha só, pessoal. Não podemos pensar em inclusão sem considerar um aspecto básico dos direitos humanos, que é o quê? A vida digna. A vida com dignidade. Né? Viver com dignidade. E sobre a eficiência, a autora cita que um país não pode ter crescimento. Um país não pode evoluir, um país não pode se desenvolver com estruturas desiguais, que não possibilitam reduzir a pobreza nem a inclusão. Olha só. Então, um motivo que é a justiça, não podemos pensar em inclusão sem considerar a dignidade, né? A vida com dignidade. E um país não pode ter crescimento com estruturas desiguais, com setores desiguais. Né? Rômulo Santos, boa tarde. Essas realidades trazem problemas. Né? Como o quê? Como a violência e instabilidade. Olarte destaca que, a partir da perspectiva de desenvolvimento humano, podemos definir a inclusão social como o conjunto de laços sociais
que permite às pessoas terem aspirações e aproveitarem o que dão valor em suas vidas e, ao mesmo tempo, sejam valorizadas na sociedade a qual elas pertencem. Vimos que tem política sendo desenvolvida. Vimos que tem leis de inclusão social. Tá? Na nossa própria Constituição fala sobre os direitos, né? O que a gente vai ver, certo? Posteriormente. Né? É importante essa citação de Olarte, pois demonstra que não basta. Olha só, que interessante. Não basta um emprego ou a garantia de alimento ou condições mínimas de saúde, mas inclusão social é mais ampla. Inclusão social não é só isso, gente. Inclusão social não é só disponibilizar um emprego. Não é só garantir o alimento e condições mínimas de saúde. Né? Contempla a inserção social de forma plena. No artigo 5º da Constituição Federal, prestem atenção, tá? Consta o princípio da igualdade. E o que é que diz o princípio da igualdade? O princípio da igualdade, no artigo 5º, diz o seguinte, que todos, ele está falando de todos nós, eu, vocês, tá? São iguais perante a lei. Tá? Rômulo Santos, Anne Caroline, beleza? Boa tarde, sejam bem-vindos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Olha só. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros que residem no país. Garantindo o quê? Inviolabilidade de direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O que é que a gente viu aqui? Que a inclusão social não basta um emprego, não basta a garantia de alimento, não basta condições mínimas de saúde. Tem que fazer cumprir a lei. Tem que fazer cumprir esse artigo 5º. Tá? Nós vamos incluir na sociedade pessoas que são consideradas diferentes, que são consideradas desiguais. Como é que a Constituição diz que todos são iguais perante a lei? Mas nem todos têm o direito. Estão entendendo? A gente vai entender isso aqui, agora. Né? Para buscar garantir esses direitos, né, esse artigo aborda diversos aspectos, como a questão de igualdade entre homens e mulheres, igualdade religiosa, questões relativas à liberdade e à democracia. E observa-se que o conceito de que todas as pessoas são iguais pode levar a uma conclusão de que todos devem ter direitos iguais. Não é isso? Todas as pessoas são iguais perante a lei. Aí pensa que todos devem ter direitos iguais. Todos têm direitos iguais? Pelo que a gente vê diariamente, o que a gente passa, o dia a dia, né? As injustiças, as desigualdades sociais já mostram que todos são iguais, mas nem todos têm o direito igual. Né? Observa-se, porém, que isso não é fato, pois devem ser consideradas as desigualdades e diferenças. Os iguais devem ser tratados de forma igual. Os iguais tratados de forma igual.
Mas conforme um princípio da isonomia, os desiguais devem ser tratados de forma a minimizar essas desigualdades, a diminuir essas desigualdades. Ou seja, é dado aos desiguais pequenos direitos. E não um direito total. Por esse motivo, a legislação brasileira é diferente para os desiguais. É diferente a legislação, a lei brasileira é diferente para os desiguais. Um desigual, ele não tem o mesmo direito que um igual tem. A gente vai entender isso agora. É possível exemplificar esse tratamento diferenciado a fim de possibilitar a inclusão social e diminuir as diferenças de diversas formas, como a cota para negros, a cota para índios ou pessoas de baixa renda em universidade. A cota, ela já diferencia. A cota, ela já mostra uma desigualdade. Como assim, professora? Mas eles têm a cota. Vamos lá. Vamos supor que eu vou fazer uma prova de um concurso e o meu concorrente é um índio. Prestem atenção. Ou um negro. E eles fizeram, tá, uma pontuação a mais que a minha pontuação. Então, eles ficaram pela pontuação em primeiro lugar e eu em segundo. De repente, saiu o resultado. Eu fui para primeiro lugar e ele em segundo. E aí ele entra para perguntar, para pedir revisão de prova. O que foi que aconteceu? Você não estava nas cotas. Né? Eu fiz uma boa pontuação, né? O índio fez a boa pontuação, o negro fez a boa pontuação, mas não estava na cota. Não se inscreveu no sistema de cotas. Por isso, ele não entrou. Ele não foi aprovado, ele não foi classificado, ele não foi chamado. Quem entrou foi eu. Gente, isso é certo? Se ele fez uma maior pontuação que eu, então pronto, ele foi aprovado. Ah, mas ele não estava na cota. Complicado isso, né? Não é complicado? Quer dizer que ele não tem a capacidade de ser aprovado. Tem sim a capacidade. E aí a gente começa a ver essas diferenças. Começa a analisar. Certo? Cotas para a contratação de pessoas com deficiência em empresa. Vamos supor que eu tenho uma empresa. Minha empresa simplesmente, pela lei, pela legislação, né, eu tenho que colocar 20% dos funcionários, do quadro de funcionários, pessoas com deficiência. Qualquer que seja a deficiência. Tem deficiência? Pois está aqui. Está enquadrado nos 20% aqui que a lei, né, obriga. E aí, vamos supor que eu, dona da empresa, eu como empresária, eu contrato mais do que 20%. Eu boto uma grande quantidade na minha empresa com pessoas com deficiência. E aí lá vem a auditoria. Né? A auditoria chega para a dona da empresa, que sou eu, e fala, olha, a senhora está com um quadro de funcionários, né, a mais em relação à cota que é permitida para a contratação de pessoas com deficiência. E aí eu digo, mas eu sou a dona da empresa, eu boto quantas pessoas eu quiser. Aí a auditoria diz, não, a senhora tem que seguir a legislação. Que tratamento de igualdade tem aí? Isso é um tratamento desigual. Se eu, como dona da empresa, quero contratar mais deficientes, e a auditoria diz para que não, que somente 20%, e cadê as pessoas, né, que não têm deficiência para trabalhar?
Vocês estão entendendo? Seguro-desemprego para desempregado recentemente. Imagina uma pessoa que é desempregada, vai ficar desempregada, e aí como é que vai ser próximo mês? Para botar comida em casa. E aí a legislação, para minimizar essas diferenças, minimizar, diminuir essas desigualdades, deu seguro-desemprego para desempregados. Alíquota menor ou não tributação do imposto de renda para pessoas com menor renda. Pessoas com menor renda não têm o que declarar no imposto de renda. Antes tinha declaração. Licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. Pessoal, ou seja, 4 meses, né? 4 ou 3 meses? 3 meses. Tá? Detalhe, licença gestante e tem a licença paternidade, que pela lei, tá? Algumas empresas já estão dando o mesmo período de licença. Hoje pela manhã eu perguntei para um diretor de imagem quantos dias ele teve de licença paternidade. Ele disse que na época, né, a filhinha dele já está grande já. Na época, né, da empresa que ele trabalhava, ele teve só 7 dias. Na época que ele teve a nenenzinha. Que ele não, a esposa teve, né? Só 7 dias. Mas hoje, por estudos, né, profissionais da área de psicologia, assistentes sociais, aumentaram, pediram para aumentar, foi revisto isso, para ter o mesmo tempo que a mãe passa com o filho recém-nascido, que o pai passasse também, para valorizar o trabalho que se dá, o trabalho que se tem, né? Então, aumentaram aí os dias para licença paternidade. Diferenças entre direitos de trabalhadores rurais e urbanos também, que antes não tinha, tá? Exigência de acessibilidade a instituições de ensino. Diversos outros exemplos podem ser citados, porém foram destacados apenas alguns devido à amplitude do tema. Bom, limitação de recursos e exclusão social. A pobreza e exclusão social são aspectos muito relacionados, inclusive, devido ao fato de que um aspecto contribui para o desenvolvimento do outro. A pobreza contribui para o desenvolvimento da exclusão social. Ou seja, a pobreza leva à exclusão social e vice-versa, né? Na maioria das vezes. A pobreza consiste em falta de recursos mínimos para a vida com dignidade. A falta daquele recurso mínimo para uma vida com dignidade. Vocês viram em programas, em jornais, a situação de algumas famílias sem o dinheiro de comprar, né, alimento, e vizinhos, pessoas da região do entorno fazendo doações para aquelas pessoas, né? Até ONG, gente, até organizações, associações também têm dificuldade de manter aquelas pessoas que estão ali internadas, por exemplo, idosos. Aí pede em rede social, tragam alimentos, nossos idosos estão passando fome, porque eles não têm a condição mínima para dar dignidade àqueles indivíduos, àquelas pessoas. E assim muitos pais de família, muitas mães de família estão nessa mesma situação. Não tem o recurso mínimo. É triste, gente, quando a gente fala de a vida com dignidade. A vida com dignidade, a gente não pensa somente em ter a questão de formação acadêmica, não. Tá?
quanta tristeza um pai de família e uma mãe de família tem quando chega na hora da alimentação, né, para suprir a fome ali, suprir as questões de nutrientes, sais minerais para o filho, né, e não tem o alimento. E tem pai que vai pedir emprestado, tem mãe que vai pedir emprestado para alimentar o filho. Saiu no jornal um dia a mãe, sem saber se comprava, eu falei isso para vocês, né? Sem saber se comprava absorvente ou feijão, ou a comida para as filhas. E as filhas tendo que sair, ou seja, não saíram. Ficavam dentro de casa no período menstrual, porque não tinha absorvente. Ou comia ou usava absorvente. Né? Então, isso é pobreza. Certo? É como se a gente voltasse no tempo, não sei se vocês já ouviram as avós, tias, ou mães de vocês conversando isso, mas antigamente as mulheres usavam um pedacinho de pano, tipo uma toalhinha, dobrava várias vezes, né, para servir de absorvente, porque não tinha condições de comprar absorvente. Certo? Então, isso é a pobreza, é a falta de um recurso mínimo que seja para a vida com dignidade. No Brasil, para garantia deste mínimo, garantia do mínimo, há o artigo 6º da Constituição do Brasil, né, onde diz que são direitos sociais a educação, saúde, direitos sociais, tá? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Olha aí. São direitos sociais. Ter educação. Nós temos uma boa educação? Muitos não têm educação. Muitos não têm como se capacitar, né? Saúde. Todo mundo tem direito a um plano de saúde? Ah, professora, mas tem aí o SUS, sim, Sistema Único de Saúde. Mas olha a dificuldade para se conseguir uma consulta, né? Olha o perigo que tem pais que ficam dormindo na porta de hospital, querendo uma vaga para levar o filho, né? Direito à alimentação, todos têm uma boa alimentação? Sem comentários. Trabalho, todos têm trabalho? Moradia, lazer. Eu acho que lazer é o que todo mundo tem, a maioria, né? Segurança. Previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Nós temos direitos sociais, mas não temos, né? Temos os direitos na Constituição, escrito, mas na realidade não. Quando aprovada a Constituição Federal de 1988, esses direitos eram limitados à educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, né, proteção à maternidade, infância e assistência aos desamparados. Em 2010, a emenda constitucional número 64 de 2010 foram incluídos naqueles direitos os direitos à alimentação e moradia. Apesar da abrangência desses direitos, infelizmente, né, não são garantidos para todo o povo que reside no Brasil. Tá? Esse é um dos aspectos que torna a política pública e privada de inclusão social mais relevante. Ok? Bom, tais exclusões sociais refletem em toda a sociedade, inclusive em empresas públicas e privadas, pois elas compõem essa sociedade. E logo, tá, é relevante que as empresas e o terceiro setor contemplem suas normas de conduta políticas que buscam evitar ou impedir um comportamento de segregação. É bom que as normas de conduta, tanto de empresas públicas e privadas, tenham na sua norma de conduta política para evitar
esse comportamento de segregação, tá? Esse comportamento de exclusão social, certo? É importante também que as empresas do terceiro setor tenham políticas claras de inclusão social. Políticas claras de inclusão social. E também que incentivem projetos de ações inclusivas. Drucker afirmava que as instituições sem fins lucrativos, né? Ou seja, vamos ver as instituições de sem fins lucrativos? O Lar da Esperança. A Associação dos Cegos. Terão de obter o dinheiro adicional de que necessitam, principalmente de pessoas físicas, como sempre fizeram, doações, né? O crescimento da exclusão social no mundo, devido inclusive à revisão dos processos produtivos, torna os governos incapazes de realizar a inclusão social de todas as pessoas, principalmente os desempregados. Ou com subemprego. Tá? Essa realidade obriga que as empresas, a sociedade civil organizada e as pessoas físicas contribuam para os projetos de inclusão. Tá? Tipos, olha só, tipos de exclusão social. Professora, nós ainda temos os tipos de exclusão? Temos. Né? Alfredo Bruto da Costa classificou a exclusão social em 5 tipos. Nós temos o tipo de exclusão social econômica, exclusão social social, de ordem social, exclusão social de ordem cultural, exclusão social de ordem patológica e comportamentos autodestrutivos. Vou já explicar para vocês na hora que chegar no assunto, por que eu coloquei essa setinha aqui, porque tem muita coisa a ver, tá? Observa-se, porém, que é possível acrescentar a essa classificação outras formas de exclusão, como discriminação por gênero, né, por opção sexual, etc. A discriminação por gênero é a questão do homem e da mulher. Por que a mulher ganha menos do que um homem numa organização? Vamos supor que numa organização, num setor, mesma função exerce um homem e uma mulher, mas o salário é menor. Isso é uma discriminação por gênero. Tá? Por opção sexual também. Quem está optando não é você. Começa daí. Para que discriminar? Por que você se sente ofendido pela opção, a opção do seu amigo, a opção da sua amiga, a opção de um irmão seu, de uma irmã sua, de um sobrinho, de um filho? Por que incomoda? Aquela opção é dele, é do outro, não é sua opção. Então, não pode haver discriminação dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Cuidado, tá? O que se observa é que muitas vezes um tipo somente de exclusão é associado a outros tipos, como a questão dos patológicos, que eu coloquei a seta, por os autodestrutivos, né? Principalmente a exclusão econômica, que muitas vezes está relacionada ao aspecto social, ao aspecto cultural e outros. E a gente vai ver, tá? Essa relação. Bom, o primeiro tipo de exclusão, nós temos a exclusão social de ordem econômica. Tá?
A exclusão de ordem econômica, ela se caracteriza pela falta de condições financeiras, o que causa limitações e recursos. Falta de condição financeira limita recursos. Né? Ainda sobre a exclusão social de ordem econômica, os motivos podem ser vários. Certo? Como baixo nível de instrução ou de qualificação profissional. Você nasce, cresce, não procura se instruir, não procura conhecer, não procura se educar, se formar, se qualificar profissionalmente. E o mercado evoluindo, desenvolvendo diariamente, com o uso de altas tecnologias, doenças aparecendo, casos e casos diferentes, casos civis para se resolver, totalmente diferentes, né? Aí você tem um baixo nível de instrução ou de qualificação profissional, né? E isso é uma exclusão social de ordem econômica. Por quê, professora? Porque eu, com um baixo nível de instrução e de qualificação, né, o mercado não vai me abraçar. O mercado não vai me receber. Tá? Desemprego no país é outro motivo que pode ser analisado. Está aumentando. Então, você faz parte disso. Desemprego na área que o profissional está qualificado. Eu me qualifico em algo, mas na minha área, né, não é muito fácil o emprego. Precarização do trabalho, muitas vezes devido à baixa qualificação profissional. Então, observem, gente, que a qualificação profissional ela está se destacando. O que vocês estão fazendo hoje, né, é se qualificando. Certo? Vocês estão se qualificando profissionalmente. E eu espero que nenhum de vocês seja excluído socialmente em relação à ordem econômica. Porque se for depender disso aqui, vocês já estão com nível, né, de instrução altíssimos. Certo? Vocês já estão instruídos dentro da área profissional de vocês. Certo? Bom, ainda sobre a exclusão social de ordem econômica, temos vários outros motivos. O perfil do profissional e forma de buscar inserção e desenvolvimento no mercado de trabalho. Perfil do profissional e forma de busca de inserção. Gente, se você tem um perfil profissional para ser um administrador, né, não vá buscar algo no mercado de trabalho sobre nutrição, não. Vocês estão entendendo? Outros motivos, né, saúde e outros. Bom, Sanches, Lopes e Doble afirmam que o fator essencial para nós é que o modelo atual subutiliza a metade das capacidades produtivas do país. A colocação e o desenvolvimento profissional estão muito relacionados a aspectos mercadológicos e pessoais, porém é necessário o Estado e a iniciativa privada terem ações para minimizar esta exclusão. Tá? Meu diretor de imagem, olha esse ar, tá geladinho, não é, Isnaba? A professora tá gelando aqui, gente, o narizinho da professora tá um gelinho, vou já pedir aqui pro meu diretor para dar um jeitinho aqui. Bom, outro tipo de exclusão social. Nós vimos o de ordem econômica, o primeiro que a gente viu. Onde na ordem econômica é na falta de um recurso mínimo para se ter uma vida digna. Né?
E agora estamos vendo exclusão social de ordem social, que, segundo Costa, né, é diferente da exclusão de ordem econômica, pois representa as privações de relacionamento. Como assim, professora? Você vai se sentir privado de se relacionar, de ter uma relação interpessoal. Privação de relações interpessoais na exclusão social de ordem social. Por quê? O que é privar? Se privar, a pessoa se anula. Certo? Pessoas que ficam isoladas da sociedade por deficiência motora, aspectos psicológicos ou até por serem idosas e buscam isolamento. Quem aqui conhece algum cadeirante? Quem aqui tem na família algum cadeirante? Ou então que ande de muleta? Ou então que ande com aquele andador? Né? Leva o andador para frente, vai. Essas pessoas, esses deficientes motores, eles se isolam porque, primeiro, eles colocam na cabeça que estão dando muito trabalho. Né? Aí eles se isolam, não quero sair, vamos para uma reunião de família. Não, não vou, eu dou muito trabalho, eu estou de cadeira de roda. A mesma coisa do idoso. A pessoa, quando vai ficando idosa, ela vai se isolando. Ela não gosta nem de ficar na sala recebendo visita. Né? Tirei isso esse final de semana, essa questão de isolamento do idoso. Esse final de semana eu em Floriano e fui visitar umas tias minhas. E tem uma delas que está muito idosa. Né? E eu cheguei toda alegre. E aí, tia, como é que a senhora está? Tô velha. E não fez sala. Né? Levantava e sentava e impaciente. Né? Assim é o idoso. Ele se isola. Tá? Aspectos psicológicos. Gente, nessa pandemia, e até hoje, até os dias de hoje, né, de lá para cá, quando surgiu a pandemia, mexeu muito com o nosso aspecto psicológico. Muito. Tá? Muita gente ainda não conseguiu se recuperar. Vocês acreditam? E essa questão do aspecto psicológico acaba por se isolar, porque uma pessoa com ansiedade, com um nível elevado, e uma pessoa com depressão, o que é que ela mais gosta de fazer? Não vê ninguém. Isso aí eu sei, tá? Não gosta de ver ninguém, não gosta de conversar, fica impaciente, não demora fazendo ali, né, o social. É todo o tempo isolado dentro do quarto. Às vezes, sai só para comer. E se não sai para comer, vai pegar a comida, vai comer dentro do quarto. Aqui é pior ainda. Tá? Então, essas pessoas, elas se isolam. Isso é bom? Não é bom. Tá? Bom, exclusão social de ordem cultural. Quando a gente vê exclusão social de ordem cultural, a gente pensa o quê? Que é alguma coisa relacionada à formação acadêmica, não é mesmo? A gente nunca pensa essa questão cultural, né, sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa criação. Né? A exclusão social de ordem cultural está relacionada a diversos fatores e observa-se que formação é diferente de cultura. O fato de uma pessoa possuir pouca formação pode levar a uma exclusão econômica. Então, vejam bem esses tipos de exclusão, porque sempre um, quando fala, leva para o outro já, né, complementa o outro, certo? A cultura é algo maior, pois faz parte dos valores, né? Faz parte dos hábitos, crenças, arte e formas de comportamento do indivíduo, ou seja, independente da situação econômica e o acesso ao conhecimento acadêmico, todas as pessoas podem ser consideradas seres culturais
e possuidoras de cultura em seu sentido amplo. Beleza? Até aqui tudo bem? A administração pode estar associada a quê? A ocorrência em relação às minorias. Tá? O conceito de minoria, nesse caso, consiste em um grupo com minoria de poder político ou econômico. Esse grupo pode ser étnico, esse grupo pode ser religioso, linguístico, de gênero ou de outros, e observa-se que não se trata de uma minoria numérica. A esse tipo de exclusão, tá, relaciona-se os aspectos como, olha só, a esse tipo de exclusão é o tipo cultural. Tá? Aspectos como racismo consiste em considerar que há raças humanas superiores às outras. E aí eu pergunto para vocês, a raça humana superior à outra, tem outra? Gente, tem uma raça superior da gente? A outra raça é superior da gente? Não, gente. Não existe superioridade. Tá? Essa forma de pensamento busca justificar aspectos como escravidão ou diferenças sociais e econômicas entre as pessoas. Né? E há diversas formas de definir raças. Raças a gente lembra de quê? De espécie biológica, né? Raça, macho, fêmea. Né? Não é isso? Só que nós não somos. Né? Nós temos noção das coisas, nós somos animais. Tá? Formas de definir raças, sendo a mais utilizada como definição de parentes para classificar populações diferentes de uma mesma espécie biológica. Né? Essa forma é usada para cães, gatos e outros. Para os seres humanos não é tão simples essa classificação, pois principalmente no Brasil, o que se percebe é uma riqueza resultante pela mistura de raças. Certo? Infelizmente, com base na classificação racial e fundada nas teorias raciais do século XVIII e XIX, temos a utilização desses conceitos para justificar o quê? A existência de diversos tipos de discriminação na atualidade. Essa diferença de raça, classificação de raça, é só para mostrar isso. A existência de diversos tipos de discriminação na atualidade. Entre essas discriminações, nós temos a xenofobia, que consiste em aversão a estrangeiros, ou seja, a pessoa tem aversão a estrangeiro, a gente de outro país, a turista. No Brasil, felizmente, esse comportamento é raro, mas acontece. Aquele cidadão, aquele negro, né, era de outro país. Por que mataram? No Brasil, felizmente, isso é raro. Somos muito receptivos, isso somos. E há países em que ocorre de forma aberta a xenofobia, variando conforme a época, a política governamental e outros fatores. Imagina isso aqui no Brasil. Hein, gente? Andréia de Iemanjá, gostei. Boa tarde. Então, pessoal, isso aqui em outros países ocorre. Isso aqui é comum. Em outros países.
tá? É como se fosse a cultura deles. Olha só. A cultura deles é o quê? É massacrar pessoas que vão de outro local, né? Discriminação regional. A discriminação regional ocorre na não aceitação de pessoas dentro de um mesmo país de forma similar à xenofobia e, por exemplo, discriminação de um cidadão de um estado pelo outro estado, tá? Intolerância religiosa tem muita relação com a liberdade de expressão e o pensamento sobre concepção do limite do indivíduo. Vamos lá. Discriminação regional. Nordestino, quando vai para São Paulo ou para outro estado, tá? Gente, é discriminado. Falei na turma passada dessa questão de discriminação regional, né? Onde eu tive um amigo que terminou o curso comigo e foi logo pensar em pós-graduação. Um currículo muito bom, o dele. Né? Muito inteligente. E ele foi fazer a seleção de pós-graduação em Santa Catarina. Para conseguir a bolsa de estudo da pós-graduação, ele tinha que ser o primeiro colocado. E assim ele fez, determinante, estudou, né, comprometido, estudou, fez a seleção, passou. Maior pontuação. Quando foi levar a documentação, né, fazer a inscrição lá, disseram que ele não tinha direito à bolsa porque ele ficou em segundo lugar. E ele mostrando o papel, está aqui, eu estou em primeiro lugar. Não, porque aqui a gente só coloca gente da casa. Você é do Piauí, tá vendo? Mas ele entrou, né, no âmbito judiciário e conseguiu. Só que ele disse que pagou um preço enorme. Não financeiro para a justiça. Porque enquanto ele estava na pós-graduação, né, ele foi perseguido. Certo? E daqui a pouco a gente volta aqui nesse slide para dar continuidade ao nosso aprendizado. Tá?